Fala, meus pequenos gigantes, vamos que vamos começar? Vamos? Então vamos começar então. Vamos falar sobre um caso que está bem falado, infelizmente, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse caso da menina do jump, né? Que pulou de jump. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que foi, né? Foi negligência? Foi culposo? Não foi? E aí? Vamos falar um pouquinho sobre? Não é um caso que a gente gostaria de estar comentando, mas pra gente que é estudante é importantíssimo. Deixa minha cachorra sair aqui. Vai, filha. Daqui a pouco ela tá batendo ali, perturbando pra entrar de novo. E a gente não tem... Mas vamos embora. Vai dar bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso. Que é homicídio culposo? Não? Em que ele se enquadra? O que você acha? Então vamos falar um pouquinho. Eu vou estar falando da minha visão como estudante, tá? No caso, esse homicídio, no caso do homicídio culposo, ele vai estar se qualificando ali no artigo 121. E tem vídeo aqui que nós falamos sobre, do caso do Henrique Borel, certo? Pois é. A defesa certamente vai encaminhar como se fosse um homicídio culposo. Até então, acredito que você também, né? Até então, qualquer um de primeira, né? Quando olhar assim, a gente vai falar assim, caramba, não tiveram a intenção de matar, não é verdade? Pois é, eu fiz algumas anotações no qual a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre. Bom, a culpa, ela se caracteriza por 3 vertentes. E nesse caso, 2 delas ficaram evidentes. Cássia, mas como assim? Negligência, né? Quando deixaram de agir com o cuidado necessário, esqueceram de amarrar a corda principal na vítima. E o exemplo mais puro de negligência. O segundo foi a de imprudência. Chega dolorido falar, né? Uma morte tão... Enfim, uma conduta, né? Comissiva. Sem a devida cautela. Lançar e autorizar o salto da jovem. Sem fazer aquele famoso check-in duplo, né? Visual e tático. Bom, eles seriam enquadrados no artigo 121 do Código Penal como homicídio culposo. A pena base é de detenção e de 1 ano a 3 anos. Até aqui tudo bem? Porque, afinal de contas, o que eu falo, que o direito, ele é pra gente. Independente de ser estudante ou não, a gente tem curiosidade em sentar na roda ali e falar sobre. Vamos falar mais um pouquinho sobre as minhas anotações. Bom, a causa, no caso de aumento de pena, que eu quero falar, a gente pode focar um pouquinho mais nisso. Voltado para o artigo 121, tá? Se eu não me engano, o parágrafo 4º. Dá uma conferidinha aí. Ele prevê sobre o aumento de 1/3. Eu não sei se é esse mesmo, tá? Confere aí para mim, por favor. Bora, aluno, junto comigo. De 1/3, tá? Se o crime se resultar na inobservância de uma regra técnica da profissão. Ih, caraca, vamos falar mais sobre isso. Anotei também esse ponto. Sobre a arte ou ofício. Ou seja, eles são especializados? Ou estarem atuando como instrutores, a responsabilidade deles é rigidamente maior do que de um leigo? É sobre isso, caso que a gente acha que tem que pensar um pouquinho sobre, que vai além. A aptidão profissional, a gente coloca ali em jogo. Eles poderiam estar atuando? Aí a gente vai entrar num debate, né? O mercado de esportes e dentre outros vivem, sim, sobre essa coisa de regulamentação estatal, né? Essa zona cinzenta, se é que eu posso dizer assim, possui normas técnicas rígidas. Aí a gente vai falar um pouquinho que eu anotei aqui, e eu acho importante a gente, para ter uma clareza no entendimento, né? Eu sou muito de visualizar, conforme vão falando, visualizar. E pensei eu. A pergunta que eu quero, junto com você, é sobre ali. Quem ele era o garantidor da segurança? Ou como operador da atividade?
Porque eu digo assim, os ajudantes, os colaboradores, muitas das vezes, o que acontece? A gente sabe, trabalha de maneira informal, né? Ou então eles se entusiasmam porque, assim, aprende na prática, sem certificação, a gente sabe que Brasil. E aí vem aqui a falta de aptidão legal, de técnica, de ficar aprovado do que eles não tinham curso específico. E aí, como é que fica? Para resgatar. Enfim, sabe? Será que eles estavam enquadrados em certificação das normas, nas normas da BNT? Como ISOs, também não vou lembrar. Jogam no Google aí, depois coloquem aqui e me ajudem. É que trata de gestão de segurança no turismo. Esse ISO, eu não lembro agora. Não lembro o nome, mas eu sei que é sobre isso. Então, assim, eles entram em outra vertente da culpa. A imperícia, que é falta de aptidão técnica, prática, né, do exercício da profissão. Minha cachorra está aqui me perturbando agora. Ela saiu, agora quer entrar. Bom, vamos lá. Agora, sobre o enquadramento do final dos artigos, que se a linha de investigação elas forem por esse caminho sobre, né, do culposo, o enquadramento principal vai ser do artigo 121 e nós falamos sobre isso. Homicídio culposo, mas gerado pela inobservância de regra técnica da profissão. Será? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o dolo eventual. Calma que eu quero clareza. Eu quero que você fique também claro, assim como eu. Que dúvidas nós temos. E a gente está falando sobre direito, porque direito é pra gente. Então, assim, para deixar... Aonde que entra o Ministério Público? Eu adoro falar isso. Ele vem chegando, metendo o pé na porta. E aí? E se ele tentar como dolo eventual? Argumentar que ao lançar alguém de 40 metros de altura, sem checar a corda principal, o risco de morte é tanto. Assim, eles assumem o risco. Assumem o risco do resultado. Equiparado no caso de homicídio doloso, quando tem intenção. Caraca. Calma que a gente vai voltar em dolo eventual. Porque eu sei que você pode estar assim. Continuo sem entender. Porque para essa acusação, para ela conseguir, se ela se enquadrar alguém em dolo eventual, a mente do autor, no momento do fato, ela precisa ter passado por 2 etapas. Vamos pensar junto. A previsão. O agente, ele sabe, ele tem a consciência e prevê que a sua conduta pode gerar morte. Ele sabe. Não é a fatalidade imprevisível. O elemento, sabe, assim, a ação, a assunção do risco, sabendo do risco real, ele não para. Ele continua a ação. Uma fórmula clássica de dolo eventual. Ai, meu Deus do céu. A gente está fugindo um pouquinho do tema? Não. Seja como for, der no que der, a gente pede só que Deus acalme o coração dessa família. Eu vou dar exemplo, tá? Sobre o dolo eventual. A gente pode imaginar alguém que decide atirar uma arma de fogo em uma maçã colocada em cima da cabeça de um amigo seu. Apenas para se exibir. E aí ele vai para se exibir, né? Ele vai e atira. Ele não quer matar o amigo. Mas se errar e matar, ele vai ficar triste. Porém, ele sabe perfeitamente que o risco de errar é enorme. E de acertar a cabeça, como é que fica? Ao puxar o gatilho, mesmo assim, ele assume o risco. Isso é dolo eventual. O dolo eventual versus a culpa consciente. O grande nó no direito assim, eu acho que deu para ficar um pouquinho claro, mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora, só para a gente fechar, pensando rápido, cortando rapidinho de um assunto para o outro, mas dentro do contexto, a defesa dos instrutores do rope jump, eles podem lutar pela culpa consciente. Enquanto a acusação, a opinião pública no caso, né, vai gerar em volta do dolo eventual.
E aí, qual é a diferença? Na culpa consciente, o agente também prevê. Ele também prevê o resultado. Mas ele acredita genuinamente nas suas habilidades. Ou, tipo assim, ele aceita o resultado. Por exemplo, ele pode ter pensado assim. Vamos dizer que o instrutor ele pensou assim. Esqueci de fazer o terceiro checklist visual. Mas eu sou experiente. Eu tenho certeza que aprendi tudo lá atrás. Pode pular. Ele errou. Ele errou pelo excesso de confiança. Culpa. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. E a atitude mental dele é indiferente. Agora a gente vai falar um outro exemplo, já pra gente fechar. Que eu acho que agora a gente fechando ficou mais claro pra gente, né? Se o instrutor, ele sabe que não checou os equipamentos, ele sabe que sem checar a pessoa pode morrer, mas com pressa, porque a fila está grande demais, ele autoriza o salto, né? Já para as etapas finais. Ele assume o risco do resultado fatal. Ficou mais claro, né? Como aplicar, né? Que loucura, Brasil. Mas eu acho que a gente fechou legal. Falamos sobre dolo eventual. O réu não diz, eu quero matar. Ele diz, eu sei que pode dar morte, pode dar ruim, mas não me importo. Vou fazer assim mesmo. Acho que deu pra gente fechar legal, né? Será que lançar alguém de 40 metros sem checar a corda principal é apenas um descuido? Culpa? Ou é assumir o risco da morte, do eventual? Vou deixar com vocês. Espero ter batido um papo bem legal com vocês aqui. Espero ter sido clara, objetiva. E o que a gente pode desejar é forças à família. Numa morte tão repentina, uma menina nova. Agora a gente fica tentando achar desculpas, isso e aquilo, porque pode ser daqui, pode ser dali, aqui. Mas fechamos porque a gente fala um pouquinho sobre direito, porque o direito é pra gente, o direito é pra todos. Vou ficando por aqui, bota nos comentários, dúvida, alguma coisa que eu possa ter errado, me corrijam. Vamos juntos fazer crescer esse canal, onde a gente fala sobre empreendedorismo, direito e tudo mais, porque direito é pra gente. Até a próxima.